Eu quero contar agora para vocês que o governo dos Estados Unidos conseguiu aprovar no Conselho de Segurança da ONU um plano de atuação, um plano para a criação de uma força internacional de paz lá em Gaza. Vamos então com o Eliseu Caetano, que vai trazer a repercussão, porque essa resolução gerou críticas, né, Eliseu? Bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1, o queridinho das tardes aqui da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque o Conselho de Segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas em Nova York, aprovou hoje, por 14 votos a favor e apenas 2 contras, de Rússia e China, o plano de 20 pontos proposto por Donald Trump para a recuperação e reconstrução da faixa de Gaza. Essa resolução foi aprovada baseada nesse documento proposto por Donald Trump, produzido, confeccionado pela Casa Branca e entregue por ele à ONU no fim de setembro. Essa resolução autoriza a partir de agora o estabelecimento chamada Força Internacional de Estabilização para a Faixa de Gaza, com um mandato para questões de segurança, desmilitarização e até apoio à reconstrução. Esse plano ainda inclui a criação de uma autoridade de transição chamada Board of Peace, ou Conselho da Paz, que a gente repercutiu até a época aqui na programação da Jovem Pan. Esse Conselho da Paz é quem vai supervisionar o processo de reconstrução e também de governança temporária da faixa de Gaza, enquanto as reformas estão acontecendo ou estiverem acontecendo, melhor dizendo. Esse texto da resolução também menciona a possibilidade de um, abre aspas, caminho credível para a autodeterminação de um Estado palestino, fecha aspas. Em linhas gerais, isso significa a criação de um Estado palestino de uma maneira clara, direta, com a reconstrução da faixa de Gaza, ou seja, aquele espaço de terra vai ser reformado, reconstruído e entregue ao povo palestino como o tão sonhado Estado palestino. Agora resta saber se o povo palestino quer que isso aconteça. Agora, para entender o que foi aprovado, aqui estão elementos mais relevantes que eu separei. Cine, vamos lá. Cessar-fogo imediato, que já está em vigor, mas deve permanecer assim até que os 3 pontos, as 3 fases, melhor dizendo, para a retirada do exército israelense aconteçam, né? Então, enquanto as operações militares israelenses estiverem acontecendo, os pontos vão acompanhando essa retirada gradual. A liberação de reféns israelenses que ainda seguem detidos lá na faixa de Gaza, a desmilitarização da faixa de Gaza também. O exército israelense espera aí destruir todos os túneis, as infraestruturas militares do Hamas, remover também armas ofensivas ou pelo menos diminuir aí bastante o uso delas nessa região. Tudo porque ainda há dissidentes da organização terrorista Hamas na faixa de Gaza. E esses dissidentes, obviamente, não acompanham aquilo que majoritariamente o grupo acompanhou quando assinou o Tratado de Paz envolvendo Estados Unidos, ONU e todos os outros países do mundo que estiveram envolvidos nessas negociações. O estabelecimento também de uma autoridade de transição vai para tecnocratas palestinos, ou seja, palestinos que estejam interessados nesse plano de paz e de reconstruir a terra deles. E aí a reconstrução começa com planos como infraestrutura, economia, assistência humanitária e desenvolvimento. Embora o plano já esteja aprovado, há muitas dúvidas, há muitas críticas e, claro, desafios pela frente. A resolução aprovada dá mandato, mas para muitos não bem definido como para quem. Quem vai gerir? Quem estará no comando da faixa de Gaza depois que esse Conselho da Paz se retirar? São perguntas que ainda permanecem sem resposta. Então a gente vai seguir daqui, Cine, acompanhando, porque o processo de paz no Oriente Médio só está começando. Não terminou com a chegada dessa aprovação, não. Eliseu, eu quero mudar um pouquinho de assunto, aproveitar que a gente está falando de Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump disse que pessoas com ingresso para a Copa terão prioridade na liberação de visto. Vai funcionar mesmo, Eliseu? Finalmente, uma boa notícia. Estava todo mundo curioso para saber como a Copa do Mundo ia funcionar aqui nos Estados Unidos. Agora, Cine, o que o povo ainda não está sabendo é que nós, da Jovem Pan, estaremos descobrindo a Copa do Mundo de 2026 aqui, com exclusividade, viu? Para a rádio, claro, também no digital.
vai ser imperdível. Eu estarei, inclusive, no próximo dia 5 de dezembro em Washington para o sorteio de chaves dos times que vão aí jogar a Copa do Mundo, que vai acontecer nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Mas por conta dessa política imigratória de Trump mais restritiva, né, desde janeiro a gente tem acompanhado centenas de milhares de imigrantes sendo expulsos do país, né, majoritariamente imigrantes com recorde criminais, mas também uma questão muito clara que tem acontecido nesse tempo é a diminuição dos vistos que eram liberados anteriormente e até uma revisão dos 50 milhões de vistos já existentes que está acontecendo nesse momento. Muitas pessoas que têm visto estão perdendo visto e sem saber. Então a Copa do Mundo ficou ali em suspenso, né? Até que hoje, junto com um timaço da FIFA, o board de diretores da FIFA, lá na Casa Branca, Donald Trump anunciou a criação do chamado FIFA Pass. É um passe especial para quem já estiver com os ingressos da FIFA. Então, você tem os ingressos da FIFA, isso vai te garantir uma entrevista mais rápida no consulado. Agora, isso não significa que você vai conseguir o visto não, viu, Cine? Significa que a sua entrevista vai ser agendada por um período mais rápido de tempo. Agora, você vai ter que cumprir todos os requisitos normais que todo mundo, todo turista, todo trabalhador, todo mundo que quer vir para os Estados Unidos precisa cumprir. Então, é um FIFA Pass que vai facilitar, vai diminuir tempo, vai diminuir as filas, mas não garante o visto para essa pessoa vir para os Estados Unidos assistir aos Jogos da Copa do Mundo de 2026. Mas é uma boa notícia, porque daí já não vai perder tempo na fila, já não vai ser jogado para daqui a 6, 7 meses depois dos Jogos, né? Porque as filas estão longas no mundo inteiro. Então é um acordo entre Casa Branca e FIFA que vai facilitar e muito, mas não garante que a turma venha. O Piperno vem porque Piperno, né, tem o visto da Jovem Pan e aí entra em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Mas os outros eu já não sei tanto. Piperno é livre passagem por qualquer lugar por onde ele passe, viu, o seu Eliseu Caetano? Obrigado, meu amigo, um abraço para você, um ótimo trabalho aí nos Estados Unidos. Piperno, não vamos falar da Copa, mas vamos falar desse plano de paz previsto para Gaza. Você está confiante de que isso possa dar certo, Piperno? Várias autoridades envolvidas nessa transição de poder? Então, Evandro, eu acho que de todas as soluções que foram colocadas à mesa até aqui, talvez essa seja a única com alguma chance de ser de fato implantada. Alguma chance de a única que tem alguma viabilidade. Porque seria uma força de paz, né, de comando internacional e não de Israel. Isso que é o fundamental. Não adianta você querer instalar, ou a ONU, ou sei lá quem, o governo americano querer instalar qualquer força de paz para comandar, para liderar aí os esforços de reconstrução de Gaza e colocar Israel para liderar isso aí. Não dá, não é? Isso é incompatível com a realidade. E não é, enfim, a realidade a partir de 7 de outubro de 23, não. Histórica, né? Não dá. Então, eu acho que é uma tentativa válida, desde que, de fato, Israel não seja a voz preponderante nessa força. Fala, Gani. Olha só, eu concordo com o Piperno, mas sou muito cético em relação a essa questão. Após concluída a fase 1, que era a troca de reféns, Evandro, a fase 2 mal começou e já deu errado, que é justamente essa, né? Então, era para Israel sair e ter essa ocupação internacional, pelo contrário, a guerra continua, Israel continua ali com os ataques. E, por outro lado, o Hamas também continua lá e se armando e na presença daqueles túneis subterrâneos e constituindo lideranças. Então, assim, absolutamente nada mudou na fase 2. Então, a fase 2 passa pela retirada de Israel. Será que Israel vai tirar o exército de lá e colocar ali, vai aceitar um outro exército, uma comunidade internacional, por exemplo, de países de maioria islâmica? Será que Israel vai aceitar isso? Será que o Hamas vai aceitar entregar as armas e sair ali do território de Gaza? Eu acho muito improvável, embora o plano seja bem intencionado, seja o mais razoável até agora, mas é muito difícil de ser implementado. Zé Maria Trindade, tenho 2 minutinhos para você. Pois é, olha, agora nessa situação, a relação entre faixa de Gaza e Israel vira um problema dos Estados Unidos.
E existe com os Estados Unidos uma experiência muito grande de proteger e de impor, né, a sua condição. Eu tenho um amigo que é embaixador norte-americano, né, e ele já se viu no Iraque, ele me dizendo que a chamada Zona Verde é normal, ela é toda protegida, onde ficam escolas, restaurantes, moram os embaixadores, representantes, né? Isso no Iraque conturbado. E fora dali o caos comandando, né? Isso antes dos Estados Unidos saírem do Iraque, do domínio do Iraque, deixando o país à própria sorte. A faixa de Gaza, com a chegada dos americanos, que têm experiência nessa varredura, será outro momento, empurrando o Hamas cada vez mais para os túneis, para a clandestinidade. Não haverá lugar para esconder lá. Então, se os Estados Unidos bancarem mesmo, vão desarmar o Hamas. A história da criação do Estado palestino é outra coisa. Não acredito que isso aconteça, é muito difícil. Israel não quer, não vai aceitar. E o que vai acontecer? Como será essa reconstrução? Será de investimentos privados, como quer o Donald Trump, que tem uma cabeça de imobiliária, né? De transformar aquilo ali no balneário, de transformar aquilo ali num investimento internacional, num produto de turismo e tudo mais. É muito difícil que isso aconteça. Os Estados Unidos teriam que apostar muito e investir muito para que isso aconteça. É bom lembrar que estas divergências são bíblicas, né? Há ali uma guerra de séculos e séculos e previsões de destruição de Israel que não podem ser aceitas assim de uma forma tão natural. É preciso entender essas raízes históricas e as relações de Israel ali com os palestinos, né? Então, é muito complexo. A cabeça do Donald Trump é de organização imobiliária, mas eu acho muito difícil colocar isso em prática. Mas, para o poder norte-americano, né, eles pensam que não tem limites.